Presta bem atenção, tem alguns momentos no salão em que a gente precisa de uma determinada cor, uma determinada nomenclatura e de repente a cliente chega para escolhe essa cor e você vai lá no seu estoque, cadê a cor? Não tem. Quando você não tem uma determinada cor, duas opções. Ou você pede para alguém sair correndo para buscar, ou ligar lá para o seu distribuidor e falar, pelo amor de Deus, me manda a cor que a cliente está na cadeira. Ou você simplesmente cria essa cor, você constrói essa cor. Como construir uma coloração se eu não tenho ela no estoque? Este é o vídeo de hoje, um vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom, gente? Então depois da vinheta a gente volta nesse papo super legal de hoje. Então, pessoal, construção de cor é um tema muito legal e provavelmente já aconteceu com você isto. Você precisar de uma cor e não ter ela aí no salão. Você precisar de uma determinada nomenclatura e não ter ela no seu estoque. Então, o que eu tenho que fazer? Preparar essa cor, construir essa cor para poder chegar no objetivo final, que é a coloração. A primeira dica que eu quero passar para vocês de construção de cor é evite usar marcas diferentes. Por exemplo, eu vou criar um 635, por exemplo, aí eu pego o 6.0 de uma marca, o 63 de outra marca, o 65 de outra, vira uma bagunça. Por que isso? Porque você perde a fidelidade da empresa. Então, quando eu coloco uma coloração, igual essa daqui, ela tem 1.1 de amônia, aí eu coloco uma coloração dessa daqui, misturo com uma coloração com 2.7 de amônia, coloco outra com 1.5 de amônia, quer dizer, vira uma bagunça. Dentro de um tubo que eu vou construir de 60 gramas, eu não vou ter a fidelidade da cor. Então, começa por aí. Quando eu quero construir uma coloração que eu não tenho, a primeira regrinha básica é procurar, no máximo, usar sempre a coloração da mesma marca, para manter o que? A fidelidade da cor final, tá bom? Isso é fundamental. Outro detalhe, corretores e mix, você pode até brincar com marcas diferentes. Por quê? Porque ele é pigmento puro. A quantidade de corretor e mix não vai ser igual colocar coloração com amônia, ok? Por quê? Porque a diferença está na quantidade de pigmento que tem dentro do corretor. Então é só para completar. Muitas vezes o corretor ele entra como extra. Nós vamos ver nesse primeiro exemplo logo de cara isso aqui. Por exemplo, olha só, vai aparecer o gráfico aqui agora da cor que eu quero construir, 5.1. Eu não tenho 5.1 e eu quero criar o 5.1. Como é que eu faço? Eu tenho 5.0 e eu tenho o corretor cinza. Beleza, eu vou colocar um tubo inteiro do 5.0. Ué, mas não é para construir um tubo? Já construiu? Não. Um tubo inteiro da base, que é o 5.0, porque ela é a base. E como eu vou usar corretor cinza, eu coloco apenas 10 gramas. Aí eu vou ter um tubo de 5.1. Por quê? Porque o 5.0 vai dar toda a base e o corretor cinza vai ser o ponto 1. Lembra que eu falei que o corretor tem muito pigmento? Ele não pode ser colocado em meio a meio, passou de 10%, de 10 gramas, quer dizer, de um tubo, ele vai pegar fogo, ou seja, ele pode explodir a cor e aí você tem um cabelo chumbado e assim por diante. Então o que eu tenho que fazer? No 5.1 é um tubo do 5 inteiro e aí eu coloco apenas 10 gramas de corretor cinza. Eu construí o 5.1. Quer ver outro exemplo? Continuando na família de cinza, eu quero fazer o 7.1. O que eu vou fazer? Um tubo inteiro de 7 e 10 gramas de corretor cinza. Eu tenho o 7.1, igual está aí no gráfico. Muito fácil de trabalhar com corretores nesse padrão. Deu para entender? Então, o detalhe interessante mesmo é trabalhar com marcas parecidas ou próximas ou a mesma. O ideal é a mesma. Agora, no caso do corretor, dá até para brincar. Agora, voltando ao nosso bate-papo. Outro exemplo legal que vai aparecer o gráfico aqui, eu quero criar uma coloração 5.13. Eu vou pegar, como vocês estão vendo aí no gráfico que já apareceu, eu vou trabalhar com 5.13. Eu posso pegar o 5.1, que é uma cor composta, e o 5.3, que é a outra cor composta. Como que eu coloco? 5.1 significa que eu tenho 50% de base, que é o 50% de 5, eu tenho 30% do 1, que é o cinza, e eu tenho apenas 20% de dourado. Então, como que eu construo 5.13?
5.1 eu coloco 45 gramas e 5.3 eu coloco apenas 15 gramas. Quando eu misturo tudo isso, eu tenho um tubo de 5.13, gente, facinho. Automaticamente eu coloquei mais base, 1.1 acabou sendo a cor secundária como de origem e automaticamente no finalzinho o 3, o 5.3 completou. Deu para entender? Olha esse gráfico, gente. Então eu coloco sempre mais e menos, depende muito da junção. Esse segundo exemplo é de uma coloração composta de 3 números. Se ela é composta de 3 números, ela tem o primeiro número, que é a base, sempre 50%, o segundo 30% e o terceiro apenas 20%. É na maioria das empresas assim. Não há necessidade de ficar pesquisando loucura aí atrás. O que vai acontecer? Eu volto a dizer, você vai criar realmente a cor igualzinho da cartela? Sim e não. Vai ficar muito próximo. Por isso que eu estou pedindo para você usar a mesma marca, para poder ter mais proximidade ainda. Se você misturar cores de empresas diferentes, a tendência é não acertar. A tendência é dar um pigmento um pouco bem mais diferente do que aquele que você estava acostumado a usar. Então o grande detalhe da construção de cor é justamente isto, gente. Saber entender que um tubo de coloração tem 60 gramas, eu tenho que criar 60 gramas através de uma boa distribuição. Olha o exemplo do 5.13. Como 5.13 eu tenho 50% da base, 30% de cinza e 20% de dourado, eu tenho que fazer essa distribuição, 5.1 mais e 5.3 menos. Quando eu falo mais e menos, já dá para você ter noção. Você vai colocar, você tem que fazer um tubo de 65 gramas, aliás, de 60 gramas. O que você vai fazer? 45 do mais e 15 do menos? Ou então, Walter, eu quero fazer 40 e 20, dá para fazer? Dá. Dentro de um tubo de coloração, ele tem aquelas marcações que a gente conhece. Todo tubo de coloração, ele vem com isso aqui, ó. Essas marcações, tá dando para ver aí? Aqui vem sempre o meio tubo, 3/4 e assim por diante. Todas as vezes que você for colorir, fazer uma construção de cor, usa isso. Se você trabalha com balança, aí é gramas, melhor ainda, entendeu? Caso contrário, trabalha sempre com a marcação. Eu prefiro, sinceramente, trabalhar com marcação que eu não tenho erro. É mais e menos. Lembra disso. Vamos para outro exemplo? Vamos lá, mais um gráfico. Eu quero fazer a coloração 735. Olha só, 735. Eu não tenho 735 e eu preciso construir o 735. Eu preciso entender que eu tenho 50% de 7, 30% de 3.3 e 20% de 0.5, 735. Como é que eu construo? Eu coloco 7,3 mais 7,5, 7,3 mais 7,5. O que vai acontecer com 7,3 mais 7,5? Eu consigo chegar no que eu quero. Como que eu consigo? Eu coloco mais 7,3 e menos 7,5. Muito legal essas misturas, muito legal construir coloração quando eu não tenho. Vamos lá, eu vou fazer um 63. Como é que eu construo um 63 se eu não tenho? Eu vou pegar um tubo de 6.0 e vou colocar 20 gramas de corretor amarelo. Essa coloração vai se transformar num 63. O que acontece com corretores? Eles não têm amônia. Então, se eu colocar meio a meio, o que vai acontecer? Desbotamento. Esse cabelo não vai segurar, não vai durar. Então, eu tenho que colocar a amônia equilibrada. Então, eu coloco o tubo inteiro e coloco apenas para acrescentar a cor secundária que faltou. Qual que é a cor secundária que faltou? Dourado. Então, eu vou pegar o mix amarelo e jogar nessa mistura. Vai ficar igualzinha a cor 63 da cartela? Não, mas a proximidade vai ser muito grande. Então, eu criei mais uma cor. Existem várias maneiras de criar. Eu só quero que vocês entendam que nós precisamos trabalhar sempre com cor primária e a cor secundária e a terciária que vai acontecer dentro de um tubo de coloração. Eu vou colocar um gráfico agora, bem rapidinho, para vocês verem que, vamos usar o 5 como exemplo. Olha lá, o 5 sozinho, ele é fortão, porque ele é 100% 5. Olha esse outro gráfico. O 5, quando ele recebe um ponto na frente, ele passa a ser diluído. Olha esse exemplo, 5.4. O que acontece com 5.4? Eu tenho 50% de 5 agora, porque ele diluiu, e eu tenho 50% do 4. Deu para entender isso? Agora vamos deixar esse 5
essa cor mais diluída ainda. Vamos lá. O outro gráfico, 5, 4, 3. O que significa isso? 50% da base, que é o 5. Eu tenho 30% do 4, que é a cor secundária dessa mistura, e eu tenho agora apenas 20% do dourado, que é o 3 no final. Então, se eu precisar fazer o 5.4, eu vou colocar o 5.43, eu vou colocar mais 5.4 menos 5.3. Deu para entender? Isso é muito interessante e facilita. O que é mais e menos? Eu já expliquei nos outros exemplos. Eu posso colocar 45 gramas de 5.4 e apenas 15 gramas de 5.3. Eu tenho praticamente o 543. Se eu quiser diferenciar, eu posso colocar 40 gramas de 5.4 e 20 gramas de 5.3. Eu tenho que ter sempre 40 com 20, 45 com 15 para dar exatamente os 60 gramas que é o tubo. Deu para entender isso de novo? Então isto tudo é brincar. Se eu fosse você, eu pegava agora um papel, um caderno e colocaria cores. Por exemplo, ó, 635, 732, 713, 9, 13, assim por diante. E aí eu faço a divisão, eu separo, igual vou colocar no gráfico para vocês verem. Separo quantos por cento desse, quantos por cento desse, quantos por cento desse, ou desse, e assim por diante. E o que vai acontecer com isso? Eu vou saber onde eu coloco mais e onde eu coloco menos, e automaticamente eu vou criar a cor. Quando eu não tenho o ponto 3, o ponto 1, o ponto 2, eu posso recorrer a mix, corretores. Todas as empresas têm. E neste momento, se eu não tiver da mesma empresa, eu posso pegar de outra. No mix dá para fazer isso. E aí eu coloco algumas gramas a mais, preencho esse tubo. Entenda o seguinte, que toda vez que eu precisar usar o corretor, eu posso colocar mais dele na mistura, porque o tubo vai estar completo de base. Então, eu vou fazer novamente um 7,3. Eu vou colocar o tubo inteiro de 7 e apenas 20 gramas no máximo de corretor amarelo, e vai pegar fogo e vai ficar legal, ok? Eu consigo criar uma cor bem próxima, mas muito próxima mesmo da cor escolhida, tá bom? Gente, eu espero estar ajudando e colaborando com o seu crescimento. Esse canal é muito louco, a gente só fica falando de colorimetria, a gente não faz coloração nenhuma, a gente só faz educacional. E vocês viram que nós lançamos o nosso combo de e-books, que são material didático para você usar em casa, junto com o vídeo que você está ouvindo agora. Aliás, no e-book tem como construir cor, só para você ter ideia como que é completo esse trio de e-books, que ele tem um tema ali de construção de cor, dá para você fazer a junção das cores também através do e-book, gente. E eu queria muito que você tenha em mãos o e-book para você poder fazer esse acompanhamento do vídeo, mais o estudo em casa. Gente, vocês só vão crescer, o crescimento vai acontecer e já está acontecendo, eu tenho certeza, tá bom? Muito obrigado por você estar inscrito, muito obrigado por você divulgar o nosso canal. Gente, se você não é inscrito ainda, faça-me um grande favor, vai aqui, ó, se inscreva, entendeu? E outra, ativa o sininho, toda vez que aparecer um vídeo novo do Colorista, você vai ficar sabendo de primeira mão, já acompanhar, já dar seu like, e a coisa vai crescer cada vez mais. O conhecimento está no alcance das suas mãos, através dos vídeos do YouTube e através do e-book na tua mão. São 3 e-books num valor super legal e o pessoal está curtindo. Tem muita gente pegando e-book. Gente, agora o momento é esse, é estudar, crescer, evoluir, e muitíssimo obrigado mesmo. Gratidão imensa por você estar aí, e até o próximo vídeo do Colorista. Até mais.